igreja. Como deve ser a postura de um pai, de uma mãe, daquele adolescente, 15, 16, 18 anos, eu não quero ir mais para a igreja. Como a gente pode lidar com isso? Quer descansar um pouquinho a voz? Tá bom. Irmãos, para mim o problema não é do adolescente vir à igreja. Pais, me ouvem aqui. O problema não está em os filhos adolescentes virem à igreja. O problema está nos lares. Que lares nós temos? Lares chatos, insuportáveis, não seguram adolescentes. Adolescentes movidos por amizade, por ombro no ombro. Se lares são mais amigos, se pai e mãe comem no chão e deitam no sofá, e deitam no tapete, fazem cosco nos outros, e são bem-humorados e amigos, os adolescentes são mais tendentes a lidar um pouco melhor com a fase da aborrecência, como nós chamamos. Quem aqui não foi adolescente? Todos já fomos? E fomos muito aborrecentes. Sabem cada um de vocês quanto foram. O que precisamos são duas coisas, pastor. A primeira, lares mais amigos. Adolescente não suporta hipocrisia. Quando vê que papai é uma coisa da igreja e outra em casa, a tendência deles é fazer 15 anos e não querer mais ir à igreja. Quando vê que mamãe fala em oração na igreja e nunca viu a porta entreaberta do quarto da mamãe, ela de joelho dizendo: guarda meu filho, guarda minha filha, eles são tendentes com 14 anos não querer mais vir à igreja. Quando eles vêm em casa, qualquer comportamento que não bata com aquilo que os pais exigem deles, eles são tendentes a mais cedo ou mais tarde cair fora. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a igreja precisa se preparar para o adolescente. Nossas igrejas hoje, e lhes digo, todo domingo eu prego em uma igreja no Brasil inteiro. Semana que vem já estou no Rio de Janeiro. Na seguinte, estou no Espírito Santo. Do outro domingo, estou na Bahia, em Feira de Santana. Posso lhe dizer uma coisa: as nossas igrejas no Brasil estão despreparadas para o adolescente. Não tem sala de jogos dos adolescentes. Adolescentes são movidos por amizade. Se não tem amizade na igreja, vão ter na rua. Falei alguma coisa estranha? Desculpe se eu sou um pouco incisivo no que estou falando. Crie na sua igreja belos acampamentos, 2, 3 por ano de adolescente. Pastores, põe jeans, camiseta e boné. Adolescente não segue apenas a autoridade, ele segue modelos. Guarda isso. A gente tem que tirar paletó e gravata. Parabéns, pastorzão, quero você. Parabéns, é isso aí. É isso aí. Ser mais simples, mais comum, boné na cabeça, e daqui a pouquinho passou a fase de adolescentes e nós não perdemos nenhum. Igrejas mais amigas, mais prontas ao adolescente, a entendê-los, e lares um pouco menos hipócritas, um pouco mais cristãos, um pouco mais honestos. Todo mundo no tapete, fazendo cócega, contando piada, e o adolescente descobrindo: papai é comum, mamãe é normal, e eles são realmente meus amigos. Concordo plenamente. Eu tive 5 adolescentes. E não perdeu nenhuma? Não perdi nenhuma. Eu diria, reforçando a palavra de Luiz, coerência, no caso pastoral, entre o púlpito e a vida. O que eu sou no púlpito, eu sou no campo de futebol, eu sou no comércio, eu sou no quarto, eu sou em qualquer lugar. Coerência. O que eu falo, eu vivo. Esse é o problema. A gente às vezes tem 2 caras. Como alguém já disse, papai é um santo na igreja, mas é um demônio em casa. Minhas filhas, pastor Luiz, até hoje, eu me deito no colo delas, me aperto elas, me embolo com elas, não há segredos entre nós, eu, a mãe. Às vezes a gente dorme 5, 6, todas, nenhuma cama só, e não é a king size não, é a cama comum. A gente costuma deitar todo mundo junto, para ficar aquele tempo, uns por cima dos outros, brincando. Minhas filhas são minhas amigas. Não vou contar para os irmãos. Se você quiser, depois chame uma delas.
E eu contava piadas para minhas filhas. Bem-humorados, irmãos. Contei piada do mamão, elas se lembram, né? E quando ela, papai, que negócio é esse? Né? Nós temos que ser amigos, irmãos, colegas. Eu não perdi nenhuma das minhas filhas. Não é porque sou pastor, não. Nunca bati nas minhas filhas para ir para a igreja. E nunca ameacei minhas filhas para ir para a igreja. E às vezes ela dizia assim, pai, não vou hoje não. Tá bom, filha. Tem alguma razão, não vou. Mas eu não ir não era uma revolta, não era porque estava desgostando da igreja, não. Era aquele momento ali. Eu louvo a Deus por isso. Você precisa ser amigo de seu filho, de sua filha. Amigo. Viver, falar a linguagem dele, ir para o futebol, ir para o teatro, ir para a praia. Não é? É isso aí, pastor. Se me permitir, eu pastorei 32 anos a Igreja da Liberdade. 6 anos a Igreja Imperial. São 38 anos. Sou membro da Igreja da Liberdade. Domingo passado dirigi o culto com o pastor, que tivemos o secretário-geral da Convenção do Mundo, Aliança Batista Mundial, lá, pregando, e o pastor nosso agora, meu pastor, sou membro de lá, convidou-me a com ele dirigir o culto e apresentar o nosso orador. E eu lembro que uma época era muito difícil ser pastor de adolescente. A Liberdade estava lotada de adolescentes, rebeldes, difíceis. O que é que vocês querem? Citei com eles. O culto é muito formal. O culto é isso aqui. Não tem nada. Eu quero vocês. Sabe o que eu fiz? Abri um culto no mesmo horário para o adolescente. Se o problema é o culto que é mais formal, no mesmo horário teremos 2 cultos. Coloquei um pastor para adolescentes. Naquele horário começou a lotar embaixo. Lá eles tinham gelo seco, muito barulho, e cântico, e uau, e dança, e pulo. Mas a minha questão é, eu preciso me fazer de grego para ganhar os gregos. E me fazer de judeu para não perder nenhum. Adolescente não pode pensar que igreja é uma coisa chata. Você tem a igreja, você é crente, você não pode deixar de ir à igreja. Como se a igreja fosse um castigo. E irmãos pais, desfranzam as testas. Sorriam mais, abracem mais, contem mais piada. Pais mais bem-humorados. E de repente, os mais difíceis anos da adolescência passam. E você vai lidar com os problemas deles, entendendo-os num tempo que não é nosso, muito mais difícil que nosso tempo. E todos nós aqui. Esse é um assunto que rende muito. Que rende muito. Tem mais umas perguntas aqui. Qual deve ser a postura dos casais que estão em crise no casamento? O divórcio é uma realidade na igreja de hoje? São 2 perguntas, na verdade. Juntas. Sim. Irmãos, o divórcio é a realidade da época de Moisés. Que pergunta mal feita. Que pergunta mal feita. Jesus, quando tratava de divórcio, eles disseram, mas não havia divórcio na época de Moisés? E ele disse, havia por causa da dureza do coração. Dureza não é só adultério, não. Dureza é também não perdoar o adultério. Dureza é incompatibilidade de gênios. Dureza é não saber lidar com temperamentos. Dureza é obrigar que a esposa seja amiga dos meus amigos e tirá-la dos seus amigos. Muita gente deveria demorar um pouquinho mais para casar. Pessoas enfermas que lidam muito mal consigo mesmas, pessoas complexadas, inseguras, autoestima baixa, se casam e geram também no marido da esposa enfermos. E aí, 2 doentes, vêm os filhos e não merecem lares infelizes. Amanhã pintam os divórcios. Então, o divórcio é da época de Moisés pela dureza. Agora, sim, poderíamos ter um dia aqui, um bate-papo, um congresso sobre dureza do casamento. Eu preguei esse ano em Lagos e Lindóia só sobre dureza nos casamentos. Por que Moisés deu divórcio? Pela dureza, dos corações. Então fiz um leque do que é dureza hoje, que é muito mais delicado. Mas divórcio é fato. Problemas sempre houve nos casamentos. Nunca houve
uma relação que não dá problemas. A questão é, estamos preparados, somos mais maduros, menos maturos, para lidar com as diferenças, com as opiniões, com o amor, albergando. Como é que você fez hoje com sua esposa? Talvez haja alguma esposa aqui chateada e triste, que amanheceu o dia e o maridão não foi lá da cama dar um abraço nela e dizer parabéns para ele das mães e uma surpresa. Mas outra me escreveu e eu vim agora no carro para cá, olhando na tela presa no carro. Ela, estou em lágrimas, olha o que meus filhos fizeram e meu marido. Maridos que não sabem amar, querem salvar como seus casamentos. Mulheres que não sabem respeitar, querem salvar como seus casamentos. E filhos que não têm os pais modelos, querem como que o casamento dos pais sejam salvos. Essa é outra matéria que leva muito tempo para tratar. Irmãos, essa é a realidade, não digo na maioria dos casais, mas em muitos casais. É a questão do permanecer casado. Todos os casais têm problemas, todos. E nas igrejas especialmente. Porque a igreja, de alguma coisa, tolhe, não, a igreja impede de você fazer algumas coisas que você gostaria, que o mundo oferece. E não sabe lidar com isso. Nós entendemos que casamento é para sempre. Nós fizemos um voto de que vou ficar com você até a morte. Até a morte. E nós sabemos que um casamento é caminhar juntos. O que falta, de fato, é esse entendimento. O casamento não se vive de amor. Amor não tem como viver de amor. O amor é a base. Há muitas outras coisas, a amizade, o respeito, o saber ouvir, o caminhar juntos, né? Entender que cada um tem os seus sonhos. Às vezes os maridos impedem que as mulheres se realizem e vá para a universidade, faça seu curso, tenha uma profissão. Às vezes a mulher impede que o seu esposo conviva com seus amigos, tem ciúme dos seus amigos, briga por causa disso, às vezes é desconfiança, né, a tal do ciúme. Então, no meu entendimento, a grande questão das dificuldades do casamento é saber parar e conversar. Onde estamos errando? O que está faltando? E buscar quando não se consegue resolver, buscar orientação, procurar pessoas que realmente, porque é muito fácil você largar a mulher largar o homem, é muito fácil. O mundo está aí adoidado oferecendo essas facilidades. Permanecer, irmãos, é um preço. É um preço. É entender a palavra de Deus, é entender que Deus é o Senhor, Deus uniu vocês, e correr atrás para resolver os problemas, como devem ser resolvidos os problemas. Separar não resolve. Eu tenho um colega lá, agora recentemente em Guarulhos, 37 anos de casado, pastor batista, foram testemunhas do meu casamento, amicíssimos eles. Ele entendeu que tinha que deixá-la, porque ela não estava correspondendo como esposa. Ele começou a colocar todos os defeitos nela, quando na verdade às vezes os defeitos estão em mim. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa e passo para os irmãos ali. É isso que faz a diferença e me mantém com minha esposa, com todas as diferenças que temos, e eu sou feliz com a minha esposa. Nós casamos não é para ser feliz. Eu não me casei para ser feliz. Eu me casei para fazer a minha mulher feliz. Isso é amor. Não é, Josias? Isso é amor. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então o que acontece? Né? Você quer ser feliz com a infelicidade dela.
Na medida que eu faço a minha mulher feliz, eu serei feliz. Você casou para fazer o seu esposo feliz, não é para você ser feliz. Agora, para eu fazer a minha esposa feliz, meu amigo, sai da frente. Aí o preço é muito alto. Mas Deus nos dá condições de realizar. Coloque na sua mente isso. Não olhe para você, olhe para ela. Porque nessa questão de casamento, há um livro, eu aconselho que vocês podem procurá-lo. Não me lembro o autor, talvez o Eli se lembre. O seu problema é você mesmo. Walter Trabich, no livro Amar é Jamais Ter que Pedir Perdão. O problema seu no casamento é você. Nós estamos com um tempo um pouco avançado. Tem uma última pergunta aqui, vou pedir para os pastores serem bem sucintos. Que a gente tem uma homenagem ainda para as mães. Eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque está todo mundo com fome, tem o café ali do lado, né? A gente tem uma pequena homenagem para as mães, né, para a gente não passar com esse dia em branco. Então, rapidamente, pastores, como lidar com o marido ou a esposa frios espirituais? Como lidar com o marido ou a esposa que são frios espirituais? A Bíblia tem regras. Vamos para a Bíblia? 1 Pedro diz que quando você tiver um marido frio espiritualmente, não reclame, não maldiga, não ensine, apenas ore. Muitas mulheres ganharão seus maridos pela oração. É isso aí. Então a primeira coisa é essa: mulheres ganham seus maridos pela oração. Claro que as mulheres ganham os maridos pelo respeito. Os homens são movidos por respeito, as mulheres são movidas por amor. E é claro o que é isso. O amor é natural da mulher, mas não é natural do homem. Por isso que a Bíblia não diz assim: maridos, mulheres amem seus maridos. Por natureza elas amam. Elas são intuitivas, elas são da emoção. Agora a Bíblia diz: maridos, cuidado, como vocês são dedutivos, amem, se policiem para amar, porque elas são movidas pelo amor. Deus quis assim. Eu não sei porque Deus fez assim. Deus fez os homens do barro, as mulheres do melhor, da costela, da matéria-prima já bem definida, né? E daqui em diante não dá para compreender, dá para viver. Compreender não dá. Salomão diz assim: é mais fácil você encontrar o caminho que a ave deixou no céu do que entender o coração da mulher. É mais fácil você encontrar o caminho que a cobra deixou no chão, na penha, na folha seca, do que entender o coração da mulher. Eu não entendo o coração da mulher. Eu sou homem. Para entender uma mulher, só outra mulher. Por isso que duas mulheres não se entendem. Se competem. Competem na roupa, no vestido, nas ideias. Quando o homem abraça o outro, a sua esposa, está tudo bem, porque pela natureza da dedução, os homens abraçam pelos limites que Deus os fez. Tudo que Deus fez foi bom, mas o homem não foi bom. Né? E viu Deus que era bom, e Deus que era bom, daqui a pouco diz, e viu Deus que não era bom. Não é bom que o homem seja só, aí vai e faz você, mulher. Então, pela natureza do homem, é fácil um homem abraçar o outro sem muita atenção, ou a mulher. Mas quando a mulher abraça o homem da sua vida, a sua mulher, essa mulher, já olha para a outra dizendo: foi abraço social. Opa, foi tirando a casquinha. As mulheres se entendem na faixa que o homem não entende. Então a melhor coisa da vida é homens e mulheres verem bem, se compreendendo no Senhor e entendendo que marido frio e mulher fria na fé tem de ser joelho no chão, oração. Não reclame, não maldiga, não lamorie, ajoelhe-se e ore, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Se a frieza for só em um deles, então que está firme, além de orar, viva, dê exemplo, seja fiel, é suficiente. Agora, se forem os dois, aí já era. Eu quero agradecer aos pastores por esse momento de perguntas, né? A gente está com o tempo avançado, não dá para a gente ficar mais tempo, mas agradeço os pastores, Deus possa abençoá-los. Vamos agradecê-los.
Obrigado pela oportunidade. E no Dia das Mães só, muito amor. Nós somos evangélicos, nossas casas são melhores. Somos evangélicos, vamos orar, ler a palavra, cantar um hino, né? Pedir a Deus misericórdia. Casamento está acabando, você vai cantar uma barca naufragando, quem me vale? A minha Deus misericórdia, graça. E nós conhecemos o Senhor para salvar nossos lares, nossos casamentos e abençoar nossos filhos. Obrigado, minha filha. Amém.